Você já parou para pensar que em praticamente todas as histórias da Disney existe sempre alguém que ensina, que guia, que mostra o caminho? Seja através de palavras, exemplos ou até mesmo pelos erros. Sempre existe um professor e um aluno, e muitas vezes esses papéis se misturam ao longo da jornada. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um universo onde os animais da Disney não são apenas personagens, mas verdadeiros mestres. Desde lições de sobrevivência na selva até ensinamentos filosóficos sobre liderança, coragem e até mesmo manipulação, você vai descobrir que muitos dos maiores heróis e vilões da Disney só chegaram onde chegaram porque um dia alguém os ensinou. E esses professores quase sempre foram outros animais. Começamos nossa jornada com Baloo e Bagheera, dois mestres improváveis, mas extremamente essenciais para a formação de Mowgli, o menino lobo. Enquanto Baloo trazia um jeito mais leve, divertido e livre de viver, ensinando Mowgli a dançar, relaxar e se conectar com os prazeres simples da vida selvagem, Bagheera assumia o papel mais rígido, responsável, quase paterno. O Pantera Negra não apenas salvou Mowgli de inúmeros perigos, como também o guiou emocionalmente, sempre lembrando da importância de responsabilidade e limites, mesmo dentro da liberdade. E é importante lembrar que quem entregou Mowgli aos lobos no início de sua vida foi o próprio Bagheera, mostrando que desde o início ele se via como um guardião daquele menino. Em diversas adaptações, como nas séries animadas e continuações, Bagheera continua sendo a voz da razão, um verdadeiro professor para Mowgli, que cresceu entendendo o equilíbrio entre instinto e razão, graças à convivência entre esses dois mentores tão diferentes. Mas, se Mowgli teve grandes professores, Simba não ficou atrás, e seu maior mentor foi, sem dúvida, o seu próprio pai, Mufasa. Diferente do que muitos pensam, Mufasa foi um pai extremamente presente, mesmo com todas as responsabilidades de um rei. Ele se preocupava em ensinar Simba não apenas como ser um líder, mas como ser uma boa pessoa, um leão com valores. Em cenas marcantes de O Rei Leão, vemos Mufasa explicando o ciclo da vida, o equilíbrio entre predador e presa, e até mesmo como lidar com o medo. Um momento que exemplifica isso é quando Simba tenta caçar os Azul como parte de uma brincadeira. Ali, Mufasa estava, discretamente, começando o treinamento de caça de seu filho, mas sempre com leveza, transformando o aprendizado em diversão. Esse tipo de ensinamento constrói confiança, cria vínculo e, acima de tudo, prepara o aluno para o futuro. E quem também não pode ficar de fora dessa história é o sábio Rafiki. Ele foi mais do que um xamã ou um conselheiro. Ele foi um verdadeiro professor espiritual, não só para Simba, mas para Mufasa e até mesmo Scar. Com seu jeito misterioso, suas frases enigmáticas e sua conexão profunda com as forças da natureza, Rafiki ajudou Simba a encontrar seu verdadeiro eu. É ele quem literalmente tira Simba da escuridão do exílio e o coloca de volta no caminho da responsabilidade. Pouca gente sabe, mas nas HQs do universo expandido é mostrado que até mesmo Scar recebeu ensinamentos de Rafiki, o que mostra o quão importante e influente esse personagem sempre foi dentro da hierarquia do reino. E por falar em mães e guias espirituais, precisamos destacar uma personagem que muitas vezes é esquecida, Sarafina, a mãe de Nala. Embora não tenha tanto destaque nos filmes principais, materiais complementares, quadrinhos e cenas cortadas mostram que Sarafina teve um papel importantíssimo na formação de Nala. Ela foi uma mãe protetora, que chegou a defender a filha de hienas perigosas quando Nala ainda era apenas uma filhote. Mas mais do que isso, foi ela quem começou a ensinar Nala a lutar. E se hoje, quando vemos Nala adulta, notamos que ela se tornou uma guerreira excepcional, muito disso se deve aos ensinamentos da sua mãe. Ela não só sobreviveu ao reinado sombrio de Scar, mas também resistiu, buscou ajuda e liderou a resistência. Sem Sarafina, talvez Nala não tivesse se tornado a rainha corajosa que conhecemos. Mas se estamos falando de professores e alunos, não podemos ignorar o papel dos vilões como mestres. Sim, existem mentores que passam ensinamentos perigosos, distorcidos, mas ainda assim poderosos. E um exemplo claro disso é Zira, a leoa que seguiu fielmente as ideias de Scar e que assumiu o papel de guia para dois de seus filhos, Kovu e Vitani. Com Kovu, Zira foi estratégica, ensinou táticas de infiltração, manipulação emocional e paciência. Kovu foi treinado para se aproximar de Kiara e com isso destruir Simba por dentro. Já com Vitani, o foco foi outro. Zira moldou sua filha como uma guerreira feroz, treinando-a desde pequena para lutar, para liderar e para nunca demonstrar fraqueza. Esse preparo foi tão intenso que anos depois Vitani se tornaria a nova líder da Guarda do Leão,
uma posição de respeito e confiança. Mesmo sendo uma vilã, Zira é um exemplo de como o ensino pode moldar o destino de um personagem. Mas se Zira foi uma mentora radical, Obase também agiu bem e mal ao mesmo tempo algumas partes. Para quem não conhece, Obase é um leão que influenciou fortemente a mentalidade de Scar. Ele foi quem ensinou que o vínculo de sangue era o mais importante. Uma ideia que pode soar perigosa, mas que tem uma base real no comportamento de leões na vida selvagem. Como as pessoas odeiam que tratem o Mufasa mal, essas falas do Obase foram um crime. Obase também dizia que um rei deveria descansar durante o dia, algo que pode parecer preguiça para uns, mas é estratégia para outros, pois se formos ver o porquê os leões tomam essas atitudes na vida real, eles fazem isso para preservar energia, para enfrentar adversários e até para evitar ferimentos. Então, querendo ou não, Obase passou alguns fundamentos bem reais para o Scar quando se tornaram rei. Contudo, nem todos os seus ensinamentos foram positivos. Um dos piores conselhos dados a Scar foi o de que todo rei precisava saber mentir, o que acabou moldando o caráter traiçoeiro que conhecemos. Obase mostra que nem todo ensinamento é feito com boas intenções, mas mesmo assim deixa marcas profundas em quem escuta. Outro mestre controverso que precisamos citar é Kyros, o leão que guiou o jovem Shaju. Em questão de combate, Kyros foi um verdadeiro instrutor. Shaju, ainda muito jovem, conseguiu enfrentar uma leoa adulta chamada Eshi e quase venceu, o que mostra a eficiência dos treinamentos que recebeu. Mas no aspecto emocional e moral, Kyros falhou profundamente. Ele alimentava a raiva e a sede de vingança em Shaju por conta de dores antigas e traumas não resolvidos, usando o filhote como uma extensão da sua própria revolta. Isso mostra que um professor pode ser ótimo em ensinar habilidades, mas péssimo em formar caráter. Agora, vamos para uma relação que é puro equilíbrio entre erro e acerto. Kenai e Koda, de Irmão Urso. No começo, Kenai cometeu erros graves quanto humano, motivado por dor, raiva e incompreensão. Mas ao ser transformado em urso, teve a chance de recomeçar. E nessa nova vida, ele não apenas protegeu Koda, como também passou a ensiná-lo. Koda era cheio de energia, mas inexperiente, e foi com Kenai que ele aprendeu sobre sobrevivência, perigo e até mesmo empatia. Curiosamente, Kenai também aprendeu muito com Koda, tornando essa relação uma das mais emocionantes de troca mútua da Disney, um verdadeiro exemplo de que ensinar é também estar disposto a aprender. E por fim, não podemos esquecer de Tarzan. Assim como Mowgli, Tarzan foi criado por animais, mas seu maior guia foi Kala, a gorila que o criou como filho. Kala ensinou Tarzan não apenas a sobreviver, mas a amar, se adaptar, a confiar nos seus instintos. Ela mostrou que família não é definida por aparência ou sangue, mas por cuidado e presença. Tarzan também aprendeu muito observando os outros animais da floresta, absorvendo suas técnicas de locomoção, caça e comunicação. No fim das contas, Tarzan se tornou um dos personagens mais habilidosos de toda a Disney, e tudo isso foi resultado de anos e anos de ensinamentos vindos de criaturas que não falavam sua língua, mas transmitiam sabedoria com atitudes, gestos e afeto. Como você viu, a Disney está repleta de professores escondidos. Alguns são pais, outros amigos, e até mesmo inimigos, mas todos de alguma forma moldaram o caminho de alguém. No reino animal, as lições são passadas de geração em geração não com palavras bonitas, mas com exemplos vivos, com sobrevivência, com sacrifício e amor. Seja o Baloo ensinando a cantar e relaxar, ou Zira treinando para a guerra, todos eles cumpriram um papel essencial na formação dos personagens que amamos ou tememos. E você, qual desses professores mais te marcou? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião pode virar tema para o próximo vídeo. Se curtiu esse mergulho nos bastidores do aprendizado na selva Disney, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui você sempre vai ver o lado mais profundo e selvagem das histórias que marcaram a sua infância.